Sabe aquela sensação de peso, de inchaço depois de comer? Aquele desconforto que pega uma refeição que deveria ser um prazer e transforma num arrependimento? A roupa começa a apertar, a energia vai embora. Essa história é bem conhecida por muita gente, mas ela não precisa ter sempre o mesmo final. Fica aquela impressão de ter engolido um balão, não é? Um gás que não sai, uma barriga que parece ter vontade própria. Olha, essa sensação não é para ser normal. É um sinal. É o corpo tentando mandar uma mensagem bem importante sobre a nossa digestão, sobre o que a gente coloca para dentro. E o que essa mensagem diz? Bom, ela fala de um intestino que está irritado, que vive numa batalha constante. Mas a notícia boa é que com algumas escolhas simples dá para virar esse jogo. Sair desse desconforto e encontrar a leveza. Trocar a batalha por uma digestão em paz. Vamos descobrir juntos como fazer isso. O primeiro capítulo da nossa história revela dois vilões que muitas vezes estão bem na nossa frente, disfarçados de comida do dia a dia: o glúten e os laticínios. Eles são a base da alimentação de muita gente, mas podem ser a causa secreta de um sofrimento diário. Pensa bem, o glúten, aquela proteína do pão, da massa, pode criar uma inflamação silenciosa mesmo em quem não tem doença celíaca. E a lactose, o açúcar do leite. A verdade é que uma boa parte dos adultos no mundo já não digere isso muito bem, o que causa gases, inchaço. É irônico que justamente esses alimentos tão básicos possam ser a raiz de tanto problema. Então, como a gente faz para saber se eles são os vilões nessa história? Com um teste simples de 2 semanas. O primeiro passo é exclusão total, corta tudo. Depois, fazer trocas inteligentes, usando alternativas sem glúten e de base vegetal. O terceiro passo é o mais importante: anotar tudo. Criar um diário de como o corpo reage. E, por fim, reintroduzir um de cada vez, prestando muita atenção na resposta do corpo. É quase um trabalho de detetive. Mas a trama se complica. O nosso segundo grupo de sabotadores são os que a gente pode chamar de fermentadores do mal. Os açúcares refinados e, por mais estranho que pareça, muitos adoçantes artificiais. Eles são puro combustível para o caos intestinal. O mecanismo é até meio perverso. O açúcar chega no intestino e vira um banquete, mas para as bactérias erradas e para os fungos. Esse pessoal cresce demais, começa a fermentar tudo sem parar e o resultado? Gás, muito gás. E o perigo maior é que esse açúcar está escondido em tudo, com nomes estranhos nos rótulos. E até os adoçantes diete, acredite, podem ser piores ainda para a digestão. A solução para isso, um plano de ataque de 1 semana. Primeiro, cortar o açúcar que a gente adiciona, tipo de refri, suco e doce. Segundo, virar um especialista em ler rótulos caçando os açúcares escondidos. Terceiro, evitar ao máximo os adoçantes artificiais. E para aquela vontade de doce, trocar por uma fruta que vem com fibras e ajuda de verdade. É basicamente deixar as bactérias ruins passando fome. E agora, uma reviravolta na nossa história. E se o vilão, na verdade, tiver cara de herói? É o que a gente chama de armadilha saudável. Vegetais que são ótimos para a saúde, como brócolis, couve-flor, e leguminosas como feijão e lentilha, que podem virar as gigantes do inchaço. A ciência por trás disso tem um nome esquisito: FODMAPS. É uma sigla complicada, mas a ideia é simples. São tipos de carboidratos que, para algumas pessoas, são muito difíceis de digerir. As bactérias do intestino amam esses carboidratos, fermentam eles e, o resultado já sabemos: gás e desconforto. Mas calma, isso não quer dizer que esses alimentos são ruins. Quer dizer que o jeito de preparar faz toda a diferença. E felizmente, existem truques para desarmar essa bomba. Primeiro, cozinhar muito bem esses vegetais, nada de comê-los crus. Segundo, aquele segredo da vovó: deixar o feijão e a lentilha de molho por horas e jogar a água fora antes de cozinhar. Isso elimina boa parte do problema. Outra dica é começar com porções pequenas, para dar tempo do intestino se acostumar. E, por fim, usar temperos que ajudam na digestão, como cominho e gengibre. É a sabedoria da cozinha trabalhando a nosso favor. Bom, chegamos agora ao grande inimigo, a verdadeira bomba de sabotagem para a nossa digestão: os alimentos processados e, principalmente, os ultraprocessados. Eles são basicamente uma combinação de tudo que a gente viu de ruim num pacote só. O arsenal de ataque deles é pesado. Tem sódio demais que faz o corpo reter líquido e inchar. Tem aditivos químicos, conservantes, corantes, que irritam o intestino. Tem gordura trans, que gera uma inflamação crônica. E o pior, não tem quase nada de nutriente, o que mata de fome a nossa flora intestinal boa. Eles são feitos para viciar, não para nutrir. E como a gente contra-ataca?
com um desafio de um mês. A regra de ouro é simples. O produto tem mais de 5 ingredientes ou nomes que parecem ter saído de um laboratório, melhor deixar na prateleira. Cozinhar mais em casa devolve o controle do que a gente come. Tentar fazer as compras mais na feira, na parte de frescos do mercado e trocar os lanches de pacote por nozes, frutas, por comida de verdade. É, no fundo, um retorno ao básico. Finalmente, nosso último vilão. E esse é surpreendente, porque ele não é uma comida, é um hábito. Um inimigo silencioso que pode colocar todo o resto a perder. O simples ato de comer rápido demais. A mecânica por trás disso é brutalmente simples. Quem come com pressa, engole ar. E esse ar vai direto para a barriga, causando inchaço. Além disso, a comida chega no estômago em pedaços enormes, o que sobrecarrega todo o sistema digestivo. É como pular a primeira etapa, a mais importante da digestão, que é a mastigação. A solução para isso pode começar agora, na próxima refeição. Tenta mastigar bem mais, umas 20, 30 vezes por garfada. Comer sem distrações, sem celular, sem TV. Um truque ótimo é descansar o garfo no prato entre uma garfada e outra. E o mais importante, sentir o gosto da comida, o cheiro, a textura. Se reconectar com o ato de se alimentar. Então, para resumir, aqui está a nossa lista de suspeitos. Primeiro, glúten e laticínios. Segundo, açúcares e adoçantes artificiais. Terceiro, vegetais e legumes mal preparados. Quarto, os alimentos ultraprocessados. E quinto, o hábito de comer rápido e sem atenção. 5 frentes de batalha pela nossa paz digestiva. No fim das contas, a história do estômago inchado tem um protagonista, que é quem sente tudo isso na pele. Com essas informações, o poder de reescrever o final dessa história está nas mãos de cada um. A grande pergunta que fica é: por qual capítulo a mudança começa? Qual desses vilões vai ser o primeiro a ser investigado e eliminado dessa jornada? O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.